Saudações a todos, que a graça e a paz de Deus habite o teu coração. Caríssimos, a pergunta que eu recebi é: por que antigamente os homens podiam ter mais de uma mulher e agora pode ter só uma? É até um tanto quanto engraçado você receber uma pergunta dessa. Dito que, levando para um lado mais descontraído, você não está dando conta nem de uma, está querendo perguntar por que não pode ter mais. Bom, um pensamento desse não ocupa a mente de uma pessoa que está realmente envolvida com o Espírito Santo. Isso é a tua carne dando uns gritos aí, então é um alerta, não estou te condenando, tanto é que eu não estou mostrando o nome de ninguém, não vou expor ninguém aqui, guardado. Você pode fazer as perguntas, mandar para mim lá no direct do Instagram, tá? Me segue lá caso você não me siga, vou deixar aqui do lado para você dar uma olhada, e pode mandar as perguntas lá que eu pretendo, da agora para frente, fazer umas respostas aqui, não com base nos meus achismos, tá? Eu vou entregar aqui uma opinião bíblica para você. Bom, primeiro quem é que te disse que Deus aprovava uma relação com mais de uma esposa? Nunca foi a vontade de Deus. Deus é imutável e nele não há sombra de variação. Está escrito, salvo engano, em Malaquias, diz Deus o seguinte: eu, Deus, não mudo. Se Deus não muda, ele não é um Deus no Antigo Testamento e um Deus diferente no Novo Testamento. Então, se Deus tivesse a sua aprovação com o casamento polígamo, então no Novo Testamento Deus também aprovaria, independente da cultura, tá? Independente da cultura. Nós sabemos que existem culturas, principalmente as culturas arábicas lá, que o pessoal tem mais de uma esposa. Não vou entrar nem no mérito, fazer juízo de valor, só vou dizer o que a Bíblia nos deixa claro. Primeiro, como é que foi formado o primeiro casal? Deus, querendo que o homem fosse a vontade dele, já estamos falando de vontade de Deus, não daquilo que acontece contra a vontade dele. Porque o que mais acontece são coisas contrárias à vontade de Deus. O que menos acontece é aquilo a favor da vontade de Deus, tá? Por isso o mundo vai de mal a pior e está escrito que jaz do maligno, tá? Bom, ele teria montado um casal com 2, 3, 4 esposas, enfim, e ali o Adão. Não foi, o Senhor colocou um homem e uma mulher. Aonde que eu consigo utilizar-se da Escritura, que é um pouco escasso o tema, mas utilizar-se da Escritura lá em Timóteo. Timóteo, o Senhor vai dizer como deveria ser um presbítero, marido de uma só mulher. O que o presbítero, o ancião, o bispo, o cooperador, ancião, pastor, ele representa na igreja? Ele está fazendo, não necessariamente tomando o lugar, mas ele é um representante de Cristo para a igreja. Tanto é que Cristo deu a vida pela igreja, tá? Então, um pastor, ou um ancião, um cooperador, ele segue a mesma missão que Cristo. Lógico que, guardadas as proporções, ele também é infinitamente menor, é menor até que a igreja, porém Cristo se fez menor que a igreja, O que eu quero dizer é o seguinte: se o modelo de um homem cheio de virtudes e qualidades exigidas lá em Timóteo, e também em Tito você vai achar, tá? Na epístola de Tito você vai achar as características, as virtudes, as qualidades exigidas para o presbitério, e uma delas é essa, que seja esposo de uma única mulher. Esse é o modelo aprovado por Deus. Então, isto é a vontade de Deus. E esta vontade de Deus, ela não está ligada ao Novo Testamento, ao tempo do Novo Testamento. Ela sempre esteve ligada a Deus, porque o valor do caráter moral de Deus é imutável. Deus é imutável. Uma coisa que uma vez ele aprova, nunca ele reprova. Algo que ele reprova, nunca ele aprova. Você não vai insistindo com Deus em algum tema, em algum assunto, e uma hora ele acaba sendo flexível e muda de opinião. Não. Mas Deus não mudou de opinião? As pessoas usam o exemplo de Nínive e Jonas, Bom, na verdade os dois queriam a mesma coisa, o juízo sobre Nínive. Só que Jonas pela justiça e Deus pela misericórdia. Porque quando o povo se arrependeu, está escrito arrependeu. Arrepender é não voltar a praticar as mesmas coisas, é mudança. Então arrependimento não é aquele remorsinho que você sente quando você faz uma cagada aí, não. Arrependimento é não praticar mais aquilo, certo? O dia que você pode dizer assim, eu estou arrependido, é porque você não voltou mais à prática daquele ato.
Agora, se você está voltando recorrentemente, mas vive de remorso, então você está com remorso, não com arrependimento. E remorso não alcança perdão nem justificativa. O que alcança perdão é arrependimento. Paul de Nínive se arrependeu, se humilhou, rasparam a cabeça, vestiram um saco, jogaram cinza sobre o seu corpo em gesto de humilhação e jejum. Então o que Deus fez? Não é que Deus retirou a sentença, foram eles mesmos que saíram de frente da sentença. Porque da forma que eles estavam andando, estava indo colidir frontalmente com a sentença, com a ira de Deus. É o caso de Sodoma e Gomorra. Se aquele povo tivesse se arrependido, não chovia fogo e enxofre. Entendeu? O aspecto é isso, não é que Deus muda, quem muda é a pessoa. Então, mudando as coisas, a pessoa vai para a benção ou para a maldição. Veja bem, está escrito assim, olha, aquele que humilhar-se a si mesmo será exaltado. Veja quem está se humilhando, é a pessoa, não é Deus ou outra pessoa que humilhou ela, não. Humilhar-se a si mesmo será exaltado, mas aquele que exaltar-se a si mesmo será humilhado. Ou seja, já está definida essa questão. A questão é qual lado eu vou escolher. Se eu escolher ser altivo e soberbo, eu vou ser abatido na humilhação. Se eu escolher ser humilde, cabeça baixa, eu vou ser exaltado. Esta é a condição já, não é Deus mudando, é eu mudando, é o homem mudando, porque mutáveis somos nós, certo? Então Deus nunca aprovou um relacionamento matrimonial com um casal que seja formado de 2, 3 mulheres. A poligamia não tem aprovação, nem a vontade, nem a permissão, como alguns dizem. Mas por que aconteceu? Você tem que entender que esse negócio de permissão é algo que você deveria olhar mais de perto. Veja bem, eu sou o dono da minha casa, assim como Deus é dono do mundo. Tá certo a comparação? Tá. Entra uma pessoa na minha casa e faz algum mal. Essa pessoa entrou com o meu consentimento. E eu sabia da sua intenção e abri a porta e deixei ela entrar. Eu, no mínimo, sou muito burro, mas aí alguém pode dizer, pô, realmente foi o Eduardo que abriu a porta e deixou o cara entrar e sabia da intenção. Beleza, agora se entra um ladrão, eu nunca autorizei a entrada dele. Entrou um ladrão, fez mal à minha casa, roubou os meus bens, eu autorizei, eu sou o dono da casa, mas eu autorizei? Não, eu poderia ter impedido? Talvez sim, se eu estivesse ali vigilante, como Deus é onisciente, ele está vigilante o tempo todo, ele poderia ter impedido sim. Ele tem compromisso de impedir? Não. Deus interferir em algo a favor do homem é um favor imerecido, porque nós rompemos com ele em Adão, se tornamos inimigos declarados, amantes de si mesmo. Nós amamos os nossos membros, o nosso corpo, a nossa carnalidade. Nós não conseguimos dizer não à cobiça dos olhos, à inveja do coração, à maledicência da língua. Não nos guardamos dos sentimentos carnais e perniciosos. E ainda se sentimos homens de Deus às vezes, porque manifesta algo de excelência vindo dele, que emana dele, né? Então o que eu quero dizer? Não é permissão é quando eu consinto. Não, invadiram a vontade de Deus, foram contra a sua vontade. Exemplo de Adão. O Senhor falou, não coma, o que ele fez? Comeu, Deus permitiu? Não, ele fez contra a vontade de Deus. Deus não deu o consentimento, porque permitir é dar permissão. Deus não deu permissão a ninguém para ter 2, 3 esposas. Fizeram porque quiseram. E você vai ver as pessoas que assim o fizeram, tipo Abraão, Davi, você vai ver que houve muitas consequências, Jacó, houve muitas consequências ruins, certo? Agora, pessoas que não fizeram assim, Moisés, os apóstolos, você vê a benção de Deus alinhada com o caráter do homem. Então, se lá em Timóteo está escrito que o varão que vai ser presbítero tem exigidamente pela Escritura que ser marido de uma única mulher, e isso veio do Espírito Santo para Paulo, então logo esta é a vontade perfeita de Deus, e ele nunca permitiu, consentiu ou foi a sua vontade que o homem tivesse 2 ou 3 mulheres. Então não houve uma permissão, uma vontade, uma liberação no Antigo Testamento, não há no Novo também, nunca houve e nunca haverá, porque Deus não muda e nele não há sombra de variação. Deus abençoe, até o próximo vídeo.